Revista Nacional na TV Sucesso. Tem sido assim todos os domingos e hoje não devia ser diferente. Queremos iniciar este programa endereçando sentidas condolências ao professor Adriano Novunga, que terá perdido um membro da família e por essa razão não estará connosco hoje. Mas o programa vai sim decorrer com 3 convidados igualmente como tem sido. E neste programa vamos discutir igualmente 3 temas. A atualidade, portanto, em debate aqui na TV Sucesso. E para o debate de hoje temos 3 convidados, já o disse. Portanto, teremos Alberto Ferreira, à minha esquerda, teremos Egídio Vaz e igualmente Silvério Ronguana, como tem sido hábito. Alberto Ferreira escolheu para fato da semana, como introdução ao debate deste domingo, o rapto ocorrido em Manica. Os raptos continuam, portanto, em alta, diga-se de forma figurada, porque temos esta continuação destes crimes, um pouco por todo o país ou nas principais cidades do país. Alberto Ferreira, este é o fato da semana que escolheu. Sim, muito obrigado. Aproveito saudar aos telespectadores e, igualmente, solidarizar-me e dar os meus sentimento, diria, ao professor Novunga, que perdeu seu membro familiar. O facto de semana, por mim, escolhido está relacionado com o rapto na cidade de Chimoio. O que tem acontecido em Moçambique, e é recorrente que os raptos acontecem com uma regularidade e periodicamente temos tido, e com constância também, os raptos nas grandes cidades moçambicanas. Quer dizer, os centros urbanos estão abanados por um crime de tal forma insólito, crime deste sentido, de roubar pessoas. Podemos dizer, em vez de dizer rapto, temos que dizer as pessoas deixaram de roubar faróis, roubar carros, roubar as casas, agora estão a roubar as pessoas diretamente. Este é o facto que nos surpreende, nos surpreendeu, preocupa aos moçambicanos, preocupa o governo, preocupa o Estado, preocupa a todas as pessoas de bem. Agora, uma das coisas que eu trouxe este facto é que em Moçambique está-se a tornar relativamente mais fácil as pessoas pensarem, os jovens, as pessoas em geral, pensarem de que é possível enriquecer-se corta-mato. Enriquecimento ilícito de corta-mato encoraja as pessoas. E este facto, por ser recorrente, nos chega a uma leitura teórica onde podemos denotar uma, digamos assim, ausência da presença do Estado lá onde o criminoso detecta a fragilidade e o facto de ser impune. De muitos raptos que nós temos, poucos são aqueles que vêm e são, portanto, punidos através da lei. E por este motivo, os empresários e todos os outros estão agora com medo. Agora, é preciso também dizermos, por outro lado, que existe em Moçambique, e a maior parte dos negócios em Moçambique, ou porque fogem ao fisco, a maior parte dos negócios, pode ver no caso de vendedor dos carros, nas garagens, eles pretendem dinheiro vivo. Digo em geral, a maior parte dos negócios onde os comerciantes são de origem asiática, vêm em Moçambique, estão em Moçambique e pretendem que os negócios sejam diretamente. Tu compras caro 500 mil meticais, dinheiro vivo. Devia haver uma lei em Moçambique, é que uma certa quantidade de dinheiro não podia ser permitido. E outro facto também deveria ser e estar ligado, e em outros países isso existe, que quando alguém é raptado, o que faz o banco é bloquear imediatamente a conta deste indivíduo para não permitir e encorajar que os criminosos possam ter, portanto, o dinheiro, não sei como se chama isso, de pagamento. Então, é fundamental que as medidas do Estado sejam, do governo moçambicano, sejam mais reforçadas para desencorajar, primeiro, os criminosos que não devem e nem pensar que é possível um enriquecimento de corta-mato em Moçambique, e desencorajar através das leis, seja da finança e depois também
a ir atrás das pessoas que fazem tais negócios, dinheiro vivo em casa, dinheiro vivo nos bancos, vão depositar, portanto, ficamos bastante tristes com os raptos e o Estado deve estar presente e com mais força para desencorajar as pessoas criminosas. Penso que ficou essencial. Egídio Vaz escolheu os movimentos de apoio ao governo, ou a Frelimo e o governo da Frelimo. Portanto, cresce, na visão de Egídio Vaz, um grupo e uma elite privilegiada, sobretudo no âmbito académico, que nos últimos dias manifesta abertamente o apoio à Frelimo e seu governo. Boa noite, Vandito. Boa noite, professor Freire. Boa noite. É bom tê-lo aqui de volta. Desculpa não saudá-lo, aproveito igualmente saudar. Também quero solidarizar-me com o professor Novunga. Eu também fiz tudo para não perder a sua companhia hoje. Eu já tinha me dito que, por exemplo, hoje seria o seu último programa, enquanto nos próximos meses ele estaria ausente do país, mas as forças da natureza insistiram para que ele não estivesse ausente aqui. A minha solidariedade. O Partido Frelimo, neste momento, notei alguma movimentação inusitada e tenho que saudar isto, que ao mais alto nível, inclusive a Comissão Política, o Secretário-Geral e todos os membros dos órgãos centrais do partido se desdobram ao nível nacional para lançar uma campanha de consciencialização sobre o que está a acontecer em Cabo Delgado, o terrorismo. Notei isto, mas também notei um grande movimento não só de solidariedade, mas também de ajuda que o Partido Frelimo está a prestar aos deslocados. O que está acontecendo em Cabo Delgado é um terrorismo e desestrutura tudo. Não são apenas os órgãos do Estado que estão a ser desestruturados, pelo menos, também são os órgãos de base. E nesta consciência, o Partido Frelimo está a se consciencializar e a estar presente com o povo afetado, o que achei muito importante para apenas também não deixar que o presidente seja o único a falar. O Partido Frelimo, através da Comissão Política, através dos órgãos do Secretariado do Comitê Central, através individualmente dos seus membros, notei esse gesto. E, Vanito, para não ser egoísta, também devo pontuar que nesta onda, os últimos dias, o presidente da Renamo também entrou na onda e condenou não só os ataques, mas também mostrou a sua solidariedade com alguns, e mesmo assim foi para um centro de deslocados, vimos aqui na TV Sucesso, e fez algum presente. Chocou-me positivamente que o Suf Momadi também tenha dito de que o que está acontecendo em Cabo Delgado é uma imposição externa, é um ataque externo. Achei que ele, desta vez, foi um grande nacionalista, um grande compatriota. Muito estranho, pela primeira vez, mas é justamente nesse sentido. Quando o povo moçambicano reconhece, através das suas forças vivas, do que está a acontecer e está numa frente só, eu julgo que há mais chances de vencermos o terrorismo. E eu julgo que tenho que saudar e pontuar este comportamento e esse pronunciamento do presidente Renamo, e também tenho que pontuar o movimento de solidariedade da Frelimo, e só me resta convidar aos demais para que nós estejamos tombados na areia da praia a assistir, mas todos, cada um, temos um papel importante para o levantamento e o avançamento dessa agenda de luta contra o terrorismo, de defesa da soberania e, acima de tudo, de moralização daqueles que estão na linha da frente. Vamos ao primeiro tema. O Governo foi na semana finda ao Parlamento em sessão de informações, portanto foram 15 perguntas que as bancadas parlamentares, no caso a Frelimo, a Renamo e o MDM, portanto, levantaram, e o Governo foi responder
embora a oposição considere que o governo não foi tanto profundo nas respostas que devia dar. Professor Ferreira, essencialmente foram questões que marcam a atualidade, como o terrorismo, e em falar de terrorismo, uma das questões da bancada parlamentar do MDM era a questão dos mercenários que supostamente estão a combater o terrorismo lado a lado com as Forças de Defesa e Segurança, ou que apoiam as Forças de Defesa e Segurança. Esta questão não foi respondida pelo governo. Sim, não foi respondida pelo governo. Temos a destacar, fundamentalmente, são 3 pontos. Para além do terrorismo, está terrorismo como ponto fulcral, que à volta do qual tema houve debates acesos e a insistência por parte da oposição, dos partidos da oposição, que o governo respondesse cabalmente todas as perguntas e todas as colocações. O outro tema que é muito importante, está ligado e relacionado com o terrorismo, é a questão de deslocados. Isso portanto, houve uma grande sensibilidade por parte de como as condições dos deslocados. E a outra questão está sempre relacionada, e essa nunca podemos deixar de lado, é a questão ligada à Covid. Agora, o governo recusou comentar sobre algumas perguntas feitas por parte da oposição. E a resposta do governo, na pessoa do primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, é de que, e pediu de que devia haver mais ponderância, mais paciência e mais compreensão, dado o facto de ser, as palavras dele, essa é a palavra dele, sensível. E esta sensibilidade, por tratar-se de questão militar, e por causa disso pediu que cada um dos moçambicanos, e estão em jogo vida dos moçambicanos que são Forças de Defesa e Segurança, está, portanto, e tudo o que está ligado à estratégia militar não devia ser, portanto, discutido em plenária. MDM pediu, podemos não discutir em plenária, mas pelo menos é possível que se discuta dentro da comissão permanente, quer dizer, a porta fechada, onde está a comissão permanente, se abra o jogo, considerando o facto de que aquela é a casa do povo. É o povo que pretende saber como é que o governo e o Estado moçambicano pensou em responder aos terroristas e aos ataques. Era uma questão de transparência de ação. É verdade também que, do outro lado, nós notamos de que a questão de transparência podia ser difícil. Nós compreendemos todos os factos, questões de tática militar, estratégia militar, mas o governo tinha a responsabilidade, o dever de dizer efetivamente e de maneira muito clara que não se possa, portanto, usar tanto esta estratégia militar para que algumas coisas fiquem ainda na penumbra. Porque a verdade, também houve este jogo, porque há uma história na mente dos moçambicanos que fica na consciência de que as dívidas ocultas foram também, portanto, começou na área, no fator militar, na zona militar ou no Ministério Militar. Os serviços secretos sempre diziam que eram segredo do Estado. E hoje é uma estratégia militar que não deve ser, portanto, partilhado aos moçambicanos. Portanto, aqui há um dilema bastante grande. O dilema é que é preciso encontrar mecanismos e capacidade suficiente de comunicação, partindo do pressuposto que todos os deputados, eles estão patrioticamente comprometidos e juraram a bandeira de defendermos a soberania nacional e integridade. Não pode haver um deputado que possa negociar, ir dizer aos terroristas que se trata, porque vai se atacar às 6 da manhã. Portanto, a transparência, e até hoje nós não sabemos se estão ou não estão, só sabemos que terminou o contrato dos mercenários sul-africanos, o governo nem disse se estão ou não estão os mercenários, se os contratos foram ou não, quais são os valores envolvidos também, tudo fica no Ministério dos Deuses. Portanto, o povo moçambicano quis que o governo dissesse efetivamente
percebendo naturalmente que tudo o que está ligado ao militar tem algumas reservas e sensibilidade, como bem disse o próprio primeiro-ministro. Mas isto não deixa, naturalmente, uma abertura de encontrar-se com o povo moçambicano que elegeu este governo, de como esta gente pode, portanto, ter minimamente a esperança. E os debates decorreram à volta disso. E a questão dos deslocados, o professor Dr. Vaz também já, portanto, contribuiu, no sentido de que todos os deputados quiseram saber de como e qual estratégia o governo está a usar para poder ajudar a maior parte dos deslocados que se encontram agora em grandes dificuldades. Resta-nos também estamos felizes o facto de uma maior solidariedade por parte dos moçambicanos, por parte dos partidos políticos, por parte de organizações. E se esta solidariedade continuar, vai mostrar que Moçambique, em momentos difíceis, independentemente de cor partidária, independentemente de qual organização alguém defende, estamos unidos e solidários ao povo digamos, ao povo moçambicano, particularmente o povo de Cabo Delgado. Professor Ronguana, em falar portanto, dos mercenários ou da suposta presença de mercenários em Cabo Delgado, apoiar as forças de defesa e segurança, está a ideia de que o Parlamento é uma espécie de esta pública, menos nas palavras de uma deputada, e não deve ser debatido este tipo de assuntos em sessões plenárias. Como é que olha para portanto, este pronunciamento e a volta desta sensibilidade que é apontada em relação a este assunto? Eu queria cumprimentar os colegas, dizer que este é um tema interessante e apaixonante. Na verdade, está a se falar entre o limite, onde é que está o limite entre o aceitável e o não aceitável como assunto de debate público, uma vez que estamos em sede de questões muito, digamos, sensíveis, como o próprio primeiro-ministro repisou, que é preciso muita prudência. Portanto, é fácil de perceber que precisamos, de fato, de muita prudência, porque é evidente que algo que pode não parecer importante, pode parecer importante, mas, por outro lado, há um paradoxo, porque a lei, portanto, que rege o Parlamento, considera que uma das competências exclusivas da Assembleia da República é debater a política de defesa e segurança. Então, a questão que se coloca é, quando o legislador fala de fixar a política de defesa e segurança, onde é que termina a política e começa a operacionalização desta mesma política que tem que ser feita pelo governo. Mas é preciso reconhecer também que o legislador constitucional, quando fala da guerra, também fala do estado de sítio, em que acaba por algumas liberdades serem coartadas. Ora, o que acontece é que a lei está lá e nem estamos em estado de sítio, portanto, isso levanta, de fato, muita conversa, muita discussão. Mas é evidente também que a questão da paz é uma questão que preocupa a todos nós, é daquelas matérias que penso que todos estamos de acordo, que os que estão a governar são os maiores interessados, porque as guerras visam, efetivamente, entre outras coisas também, a alteração da ordem constitucional, tanto a posse do poder pela via da força. Portanto, parece que existe um consenso em que sejam partidos da oposição, seja o governo, seja os próprios moçambicanos, que são as grandes vítimas, que precisamos discutir esta matéria, precisamos ser informados sobre aquilo que está a acontecer, é preciso que sejam dissipadas as dúvidas que pairam sobre alguns dossiês. Agora, como é que isso deve ser feito? Quais são os limites? Qual o ambiente? Eu penso que isto é que suscita grandes discussões, mas como ficou vincado pelo MDM, que a grande preocupação do MDM é que o orçamento da defesa
é aprovado na Assembleia da República. E é na Assembleia da República que tem que se prestar contas sobre o uso deste orçamento, e sendo claro que, estando a ser atacado, este orçamento será usado para vários fins. Portanto, existe essa necessidade de se dar uma informação como é que está a acontecer, no caso vertente do tema que referiu. Eu penso que a questão ficou, portanto, o governo percebeu claramente a nossa preocupação. Estamos convictos que mais tarde, mais cedo, terá que ser dada esta explicação, terá que ser avaliada, portanto, este uso dos dinheiros públicos, quem os recebe, quem não os recebeu, como é que se fazem esses pagamentos. E é evidente que, se o governo achar que não pode fazê-lo naquele lugar, da forma como a questão foi apresentada, mas o que é importante é que a questão da prestação de conta, seja em matéria de defesa, seja em matéria de agricultura, seja em qualquer tipo de matéria, ela tem que acontecer para o bem dos moçambicanos. Portanto, eu penso que este tema, que acabou por ser central, portanto, eu penso que o grande mérito do MDM é que trouxe um ponto que foi central, portanto, porque é central a questão da paz. Isso está ligado também à questão que o Dr. Freire acaba de referir, a questão dos deslocados, não é? Como é que estamos a cuidar desses deslocados, qual é o plano que existe do reassentamento, mas, acima de tudo, como é que podemos trabalhar em conjunto para que não precisemos de assistir os deslocados, porque a assistência aos deslocados é consequência da guerra. Portanto, se consegue resolver a causa, resolve também as consequências. Mas, enquanto ela durar, é evidente que estamos muito preocupados pelo sofrimento, por milhares de pessoas que ficaram sem casa, que perderam os seus familiares, que estão a andar a pé distâncias muito grandes, estão privados. Portanto, parece também aqui haver um consenso, e acredito que o governo também percebe que esta preocupação é dos partidos, mas é, acima de tudo, deve ser a sua grande preocupação, porque é o moçambicano que está a sofrer, são os nossos irmãos que estão a sofrer. Portanto, penso que tem sentido. E é por isso que, para nós, a questão da guerra, a questão dos deslocados, constitui a nossa primeira preocupação. Aliás, já dizíamos da outra vez que a grande petição, a grande reclamação, aquilo que efetivamente os moçambicanos já não podem tolerar, é claramente a continuação deste sofrimento, a continuação de vermos estas pessoas a perderem suas casas, a se deslocar. Precisamos todos trabalharmos, cada um de acordo com a sua missão, e o governo tem maior responsabilidade sobre as questões da paz, sobre a questão dos deslocados, sobre a questão dos reassentamentos e, acima de tudo, se preocupar. Estamos, por exemplo, num novo ano letivo. Como é que aquelas crianças vão estudar? Há problema, por exemplo, dos hospitais. Se os hospitais em Pemba, por exemplo, já não era suficiente para as pessoas que estão lá, com este incremento. Portanto, penso que são questões fundamentais que têm que ser discutidos e debatidos por todos, e, evidentemente, olhando para aquilo que é a prudência necessária. Agora, para terminar, o que é importante é que a prudência não pode ser usada para não se discutir, para não se explicar um tema candente, um tema fundamental para o nosso povo e para o futuro do nosso Estado. Egídio Vaz, é legítimo ou não que se saiba se há mercenários em Cabo Delgado, ou a oposição está a pedir demais? Vanito, eu julgo que a tua pergunta está mal colocada. Mesmo se existissem os mercenários, já não estão também. Ou seja, recentemente foi terminado o contrato entre a Peace Pact Foundation e com a Dyke Advisor Group.
não está ninguém lá. Então, quem está e quem esteve e quem estará na linha da frente a defender a nossa soberania são as nossas forças de defesa e segurança. O Estado moçambicano não contratou em nenhum momento os mercenários. 2. Então a oposição em algum momento estava extrapolando os limites ao mas neste ponto, permita-me que coloque o assunto da seguinte forma. Eu julgo, estou aqui em frente dos dois legisladores, deputados da Assembleia da República, julgo que faltou muita assessoria, por um lado, mas também não deixo de dizer de que o governo foi muito evasivo em relação a este assunto de defesa. Todos nós precisamos, se calhar, precisamos de informação, se calhar a forma como se colocaram as questões sobre a defesa podem ter precipitado a forma inclusivamente evasiva do governo. A Comissão de Defesa não me parece que tenha feito o seu trabalho devido para tentar perceber as várias dimensões deste, não é conflito, deste ataque sobre nossa soberania. Este, para mim, é que é o nosso problema. Eu consigo perceber, tanto da bancada da ANAM, da bancada da Frelimo, da bancada do MDM, que estão na mesma frente, à frente de combate ao terrorismo. Todavia, já o que tenta perceber, o que tenta questionar ao governo, está muito aquém daquilo que normalmente devia crescer. Ou seja, não existe nenhuma incompatibilidade em o Parlamento buscar uma compreensão completa do que está a acontecer em Cabo Delgado, com a salvaguarda, inclusive, do chamado interesse nacional de segredo do Estado. Então, Parece-me a mim. A questão da oposição ela é legítima. Bom, é legítima, podemos verificar como que as questões foram feitas. No caso era sobre mas quanto não... é que foi gasto para os mercenários. Não, isso é trivial. Eu digo que é trivial porque o Estado moçambicano não entrou. O Estado moçambicano não entrou, não está lá. Olha, queremos complicar um problema que foi, desde sempre, claro. Não existe nenhum contrato entre o Estado moçambicano e, por exemplo, aqueles senhores que ajudavam, portanto, assistiam à Força Aérea. Não existe. A Peace Park Foundation, sabe de quem é? A Peace Park Foundation. Portanto, o Lionel Dyke teve um contrato para a prestação de serviços de monitoria e segurança dos parques. O parque de Niassa, a reserva de Niassa, por exemplo. Então, não há nenhuma ligação. 2, quem está efetivamente a defender, ter a armar as fronteiras da nossa soberania são as forças de defesa e segurança, é a nossa Força Aérea. Portanto, não me parece a mim que tenha chegado essa questão em boa hora, porque mesmo o contrato também já terminou no dia 3 de abril. O contrato de quem? O contrato entre a Peace Park Foundation e a Dyke Advisor Group. Dyke. Portanto, terminou. Egidio. Não, o que eu quero pontuar aqui é que eu julgo que o governo poderia ser questionado da melhor forma pelos parlamentares, buscando a informação necessária, porque estamos a entrar numa área onde não me parece muito segura esta área. Quanto dinheiro foi gasto, ABCD. Precisávamos era de compreender como é que o Estado está a responder à situação de segurança em Cabo Delgado. Quais são os meios que o Estado está a implementar para este desiderato? 2, qual é a situação dos deslocados? 3, como é que o Estado está a responder a esta situação dos deslocados? 4, qual é a visão e a estratégia do governo de Moçambique no enfrentamento do terrorismo? 5, ou seja,
Podíamos ser um pouco mais concretos. Mas vamos lá ver. Porque Eu não há penso, dificuldades pelo aqui. menos como professor, o regra geral, se eu perceber, se for esse o caso, de que uma pergunta foi mal feita, Sim. mas eu entendo a sua pertinência, entendo a sua lógica, se calhar não iria nessa linha de que não podes perguntar isso, não é? E você não sabe que isso não se fala. Eu penso que não é. Por isso que o que lamento é que nós, como moçambicanos, num tema em que há um consenso muito grande de que é preciso acabar com a insurgência, é preciso efetivamente reforçar o nosso exército, é preciso que todos possamos resolver a questão de Cabo Delgado. Em caso de, se for esse o caso que está a explicar aqui o colega, entender que esta não é a pergunta certa, ou que, bom, uma vez que temos várias comissões, este assunto vamos tratar na comissão de especialidade, eu penso que existe. Portanto, por isso que eu lamento. Parece que o Parlamento ou as bancadas não precisam dessa assessoria de dizer tem que perguntar desta maneira, perguntar desta maneira. Cada um pergunta da forma como entende. Não é? Porque é preciso também acreditarmos que o governo tem capacidade, sobretudo a situação que ali se gerou, de serem deputados a responder aos deputados quando as perguntas são feitas dos deputados ao governo. Parece que dá a entender que esses deputados têm vergonha do governo. Olha, aqueles nossos governantes não são capazes de responder, vamos lá socorrê-los. Não. Penso que foi colocada uma questão com a devida ressalva, quando estamos a tratar de questões muito sérias e temos que ter uma prudência, como aliás o Primeiro-Ministro referiu, tem que haver alguma prudência, são os nossos filhos, são os nossos irmãos que estão na linha da frente, coisas que nós podemos dizer de uma forma ingênua aqui, pode ser usado pelos terroristas, portanto, esclarecimentos adicionais, vamos ver se podemos falar na Comissão de Defesa, e por hipótese, mas isto podia ser discutido, portanto, eu continuo a acreditar que o legislador, quando coloca a política de defesa, tem como epicentro a Assembleia da República, significa que é um assunto que pode ser debatido. Nós podemos passar para outro tema, porque não, mas antes de passar para esse tema... Se calhar o problema não é debater todos os temas, é olhar os temas mais importantes. Este tema aqui precisa de ser esmiuçado. Por quê? Porque eu compreendo... Um ponto de ordem, vamos para si agora. A questão é justamente esta que vamos fazer. Acha que a forma como foi questionada, portanto, como foi feita a questão, é que foi incoerente, mas depois olhamos para a resposta. Não é a questão de incoerência. Eu julgo que na Assembleia da República, na sua Comissão de Defesa, eu julgo que havia espaço, e há espaço, para aprofundar melhor essa questão. Portanto, a resposta dada pelos deputados da bancada maioritária também não foi assertiva, neste caso, em negar a abordagem do assunto? Eu não quero nem culpar nenhuma das bancadas. Mas o que eu vi, por exemplo, nesta sessão, é que o governo não deu muita atenção às questões colocadas pela bancada da Frelimo. Prestou mais atenção às questões colocadas pela bancada da oposição. E tem sido estranho, estou a alertar. Por quê? Porque parece-me a mim que o governo, quando vai para o Parlamento, assume que a bancada da Frelimo vai fazer a sala ou fazer a vez. Mas a bancada da Frelimo colocou questões e que foram respondidas de passagem. A bancada da Renamo e a bancada do MDM, só para terminar, acha que o governo ignorou a bancada parlamentar da Frelimo? Isso? Eu julgo que sim. Não foi boa a prestação. Foram colocadas questões sérias. Ora, é bem possível que o governo tenha se esmorecido naquelas encômias e naquelas saudações e nos encorajamentos, mas a bancada da Frelimo fez questões pertinentes que passaram de lado. Era importante que essas questões fossem abordadas. Por quê? Porque a bancada da Frelimo colocou questões relacionadas seriamente sobre a questão de Cabo Delgado. Vamos passar para outro tema. Egídio, Paulo Varrão foi condenado por abuso de cargo. Egídio, vamos passar para outro ponto. Paulo Varrão foi condenado por abuso de cargo ou função, portanto vamos falar sobre este assunto. Há 18 meses de prisão convertidos em multa.
Vamos começar consigo, professor Alberto Ferreira. Justiça feita? O problema de justiça feita, isso nos faz pensar se existe um Estado onde a justiça tem espaço de ser feita. A questão de Van Nial é uma questão até um pouco, até se pode rir, para dizer a verdade. Ele é condenado porque terá ajudado a delegada provincial de Nampula, a senhora Biba, em 35 mil meticais, 36. Terá abusado a sua função e o seu cargo por ter favorecido ou dado à senhora Biba. Mas a senhora Biba é uma delegada, é uma deputada. Não estaria numa situação calamitosa em que vai precisar ser socorrido pelo presidente do município. Ela é uma deputada e, como delegada, movimenta dinheiros, tem posses, tem... Agora, dizer que o Van Hale deu 35 mil meticais porque alguém... É muito improvável que isso exista. Agora, existem também motivações de tipo política atrás de muitos dos nossos tribunais. Só se formos a ver, os que são condenados ou julgados efetivamente são aqueles que são da oposição. Nós temos a história, por exemplo, do município do Dondo, onde o edil passou todo o tempo a pagar alguém 17 mil meticais, o primeiro secretário, 17 mil meticais, mas no fim foi ilibado. Quer dizer, uma falsa declaração de um contrato inexistente que pagou todo o tempo e o juiz diz não há prova segundo a qual, e todo mundo sabia, não foi, portanto, julgado com justiça quando falamos de justiça. O presidente do município de Tete, toda a gente sabe, terá usurpado o terreno que pertencia a um complexo para desporto de Tete. Não foi julgado, para além de muitas outras. O presidente do município de Xai-Xai, envolvido inclusive em questões de assassinato. Que questões? Assassinato do ativista... Xai-Xai, será Xai-Xai mesmo? É coisa, como é que se chama? É de Xai-Xai, não? Aquele... Sim. É Choco, como é que se chama o município do ativista Matavel, aquele que faleceu. Matavel. E não foi nem mesmo julgado. Quer dizer, eu gostaria que houvesse pesos iguais para todos, porque um dos princípios da justiça é o facto de que ela deve ser igual diante de todos. E quando essa justiça é feita para a oposição, nós criamos outros perigos de problema e de motivações de tipo que podem ser percebidos como motivações políticas. Portanto, é fundamental que haja uma justiça justa e que o Estado não pode ser, como disse uma vez Oscar Monteiro, o Estado não pode estar abaixo de um partido. O partido no poder não pode estar acima do Estado, em que tudo e quem estiver ligado ao partido naturalmente é ilibado, é deixado passar. Portanto, isso demonstra a nossa incapacidade de termos instituições bastante fortes que possa conceder a todo o povo moçambicano, independentemente da sua cor, da sua religião, da sua cor política, igualmente. Portanto, seja feito. Portanto, é improvável isso que haja de Van Nial que possa dar dinheiro a 35 mil meticais, porque não, a senhora Biba tem posse, a senhora Biba é deputada da Assembleia da República, a senhora Biba gera também uma delegação de Nampula que tem muitas contribuições. Agora, não posso dizer que não é possível, mas é improvável e praticamente na minha observação e raciocínio é praticamente que haja... Agora, condenar a um presidente do município nestes termos, eu acho bastante incauto
para a formação do nosso O professor Estado. Ferreira está a tentar salvar o barco já afundado. Por quê? Porque se o partido da oposição quer melhorar a governação e a vida das pessoas, devia ser a Renamo a criticar o comportamento condenável e a sacar posições, as consequências políticas desta condenação. É mau o que aconteceu para a Renamo, porque o Sr. Van Halen foi condenado. Daqui a nada a condenação transitará em julgado. A partir dali, eu julgo que a Renamo precisa de lançar um sinal muito forte sobre o seu comprometimento para com a boa governação. Não há dúvida de que o Sr. Van Halen é dos munícipes, aliás, dos edis mais não corruptos, mas mais incompetentes deste país. Faz tudo e menos bom. Tudo o que ele faz não está certo. Os munícipes de Nampula clamam por uma governação exemplar que lhes seja capaz de lhes tirar do buraco. Os nampulenses cometeram um grande erro ao ter colocado o Paulo Van Halen naquela posição. Agora, e quando o julgamento vem do adversário, a tentar aqui, por exemplo, a tentar defender um incompetente que é efetivamente eu não sei um espinho que atravessa a garganta da própria Renamo. Não percebo quais eu são não acredito os critérios que ele usados. poderá ser, por exemplo, proposto de novo nas próximas eleições, na verdade, porque Egídio está Vaz a todos os títulos está a sair claro fora de que da Van Halen discussão. é grande incompetente, é um zeloso incompetente que não conhece inclusive a administração pública, faz as coisas de forma inocente, é inqualificável para aquela cidade. A cidade de Nampula ficou descaracterizada nos últimos anos com a governação de Van Halen. A própria Renamo conhece. Olha, se a Renamo é pelo bem-estar da população, eu julgo que tinha que ser nesse mesmo espaço que o professor Ferreira devia chamar a atenção ao Van Halen. Não está sendo exemplar. É uma questão, faz coisas incríveis. É uma questão que nós estamos a ver, o facto de se o juízo vem de um adversário que persegue as forças de oposição e porque usando este meio para desqualificar alguém que está a trabalhar para o povo de Nampula e não existem critérios pelos quais alguém usou parâmetros para definir a sua incapacidade e incompetência. Quais são os critérios segundo os quais nós vimos? Agora, Mas o que o Van Halen fez, pelo menos até agora? O que ele fez? Quando o membro da Frelimo vai desqualificar... Ele traz areia vermelha para o asfalto. Primeiro, você saltou daquilo que é... Momento. Deixa o outro falar também um pouco. Estamos a falar de um facto real, que é a questão da justiça moçambicana. Agora, você salta, começa a insultar, começa a desqualificar, a caracterizar ou a usar adjetivos sobre ele. Estamos a falar de um facto real. É justa a sentença feita ou não? Vamos olhar por esta sentença. Esta questão podemos fazer a professor Ronguana, que também tem algo a dizer em relação a este assunto. É justa a sentença dada a Paulo Van Halen, olhando para os elementos, porque se veio de um tribunal, o pressuposto inicial é que foi tomada uma decisão lógica. Ora, há estas premissas apontadas como de suposta mão do partido Frelimo, como disse o próprio presidente da Renamo hoje, portanto, interesses políticos. Como é que podemos olhar para esta decisão do tribunal, para o edil da terceira maior cidade do país? Bem, daquelas questões difíceis de julgar, primeiro porque tratando-se de uma sentença judicial, nós como deputados pertencemos a um outro poder, portanto há uma questão de separação de poderes, não podemos fazer outros julgamentos, não é?
mas também parece não haver dúvidas razoáveis de que uma justiça que já nos acostumou a tantas injustiças, não é? A começar esse caso que foi citado de Mucavel, que brada até o céu. Se nós pensarmos no tempo das eleições, em que apresentamos recursos, eu me lembro que, por exemplo, nós apresentamos um recurso em Boane, portanto, hoje também dia de Boane, quero aproveitar para felicitar as pessoas de Boane, e vem mesmo a calhar, porque nós apresentamos em Massacre um recurso. Esse recurso, portanto, foi achado justo, porque tratava-se de uma mesa, que era a desfasagem, por exemplo, entre os resultados do presidente, do resultado do partido, da Assembleia Provincial, sabendo que numa mesa os eleitores são os mesmos. Portanto, o número total de votos tem que ser igual. Portanto, o juiz, quando se tratava de uma mesa, achou que estávamos corretos. Mas como foi ordenada uma recontagem, não é? Mas quando se verificou o mesmo aspecto a nível do distrito, a nível da província, mas nós, portanto, sobretudo a nível do distrito e da província, metemos o caso, que era igual, era o mesmo. Já não foi ordenada esta recontagem. Portanto, parece-me que pelas injustiças, pelas sentenças iníquas que têm sido proferidas pela justiça moçambicana, quando estamos a tratar da questão das eleições, é preciso lembrar, eu próprio, portanto, fui até as eleições na Matola, não é? Portanto, e fui eleito pelos matolenses, mas depois de ter sido eleito, há uma sentença que me inabilita como inelegível depois do murmúrio. Portanto, parece-me que, de fato, por um lado, gostaríamos de olhar para esta sentença e dizer, bom, se é um edil, se é um deputado, se é um administrador, portanto, se houve uma ação de má conduta, tem que ser julgada, a pessoa tem que arcar com as consequências, tem que se tirar, não é? Portanto, de fato, gostaríamos de poder dizer isso, uma vez que nem conheço eu pessoalmente o caso em concreto que está, portanto, que prefiro me colocar longe do caso em concreto, mas acredito que o histórico também da nossa justiça não nos permite, não nos garante. Portanto, vimos tantas sentenças iníquas, sobretudo quando se trata de matéria eleitoral. A pessoa pergunta se esse juiz é capaz de mentir, é capaz de exarar uma justiça iníqua nisto, poderá fazer uma justiça noutros casos, não é? Parece-me que a grande questão, eu queria que nos aproveitássemos esta questão para dizer qual é o estado da nossa justiça. Quem é que está contente com ele? O próprio Egídio que está contente com a nossa justiça? É essa justiça que nós queremos? A resposta é clara. Ou precisamos há espaço para melhorar. Exatamente. Então, a partir do momento que existe um erro, chama-se inerência, portanto, errância, não é? Portanto, a partir do momento que há um erro judicial cometido aqui e acolá, coloca todo o edifício em dúvida. Então, é por isso que eu estou a dizer que, para este caso concreto, tenho dificuldades em fazer juízo, mas o histórico que temos da nossa justiça... A grande relação dessa sentença é simples. O edil de Nampula não tem o domínio dos comandos da gestão, nem comandos legais, nem comandos administrativos, não tem um domínio. Ele cometeu aqueles erros, propositado ou não, mas eu quero, chama-se o princípio de caridade, que os dois filósofos aqui melhor entendem. Eu quero fazer uma interpretação mais positiva possível do que e das condições que levaram que o Van Halle fosse efetivamente condenado. Mas se ele, por exemplo... o princípio de caridade presume isso. Eu só dizer que a incompetência do Van Halle levou a que ele cometesse erros de palmatória, até, obviamente, ser julgado e condenado. Aí a pergunta é isso: se alguém for incompetente... por exemplo, o que ele... Não, se for incompetente, se for verdade que é incompetente, há razão para incriminá-lo, porque este país está cheio de incompetentes. Portanto, se a partir de hoje, os juízes estão a condená-lo, não porque cometeu uma infração concreta, mas por ser incompetente, eu penso que é mau. Agora,
cometerem Se é falhas para julgar, se é para Muito, julgar os incompetentes, para dizer acho que os a juízes verdade não terão que, mesmo matéria para respirar. forma Porque o muito país rápida. está cheio de Professor administradores incompetentes Ainda tínhamos que deixar mais que não sabemos. Não, Não, mas o que está a acontecer na Nampula, Mas se fizer um acha que levantamento se de forem opinião, julgados os incompetentes, nampulenses não estão felizes mas com acha a que governação do se Mahale. se O julgaram os Mahale está a incompetentes. cometer erros de Mas é isso, pausadores. está a se julgar uma fração concreta, porque o juiz Não. não julga assim a Sim, incompetência. mas nós estamos para além disso. Agora estamos a Se é para julgar, estamos a fazer uma análise sobre o que terá levado ao Mahale a cometer erros Agora, básicos como sabe, aqueles. então Uma vai-se julgar coisa, os outros incompetentes também, de que o governo está cheio. Eu De forma pessoalmente muito fui... rápida, professor Ferreira, mesmo para que passemos Eu ao outro pessoalmente estava em Nampula e não vi toda esta incompetência. Mas experimentemos perguntar à população de Amatola se estão contentes com o senhor ele não Costa. pula, foi isso que não Sim. pula. Não, se é para Portanto, julgar os não, incompetentes, temos que julgar o incompetente Calixto, que também tem mostrado uma incompetência a toda a prova, que temos a cidade cheia de lixo, as estradas, de fato. Será também julgado esse Esse incompetente? chama-se viés de proximidade. Então, vou não, julgar. é Matola. Nós É quando podemos há passar um para caso outra concreto julgado. Antes que possamos Olha, fazer uma mas a viagem questão- a em questão, incompetência por todo o país, a podemos questão- então transitar para... Não, eu prefiro dizer, mesmo muito que, rápida, mesmo que sejam da Frelimo, alguns são competentes, como o senhor João Ferreira de Chimoio, muito competente. O falecido da Beira foi muito competente na gestão da cidade. E existem outros, agora estou a ver o senhor Sidata em Maracuene, está com competência também a gerir. Mas não, se nós formos a ver entre competentes, porque estamos a fugir do nosso tema, talvez pode ser outro tema, mas eu gostaria de falar sobre o senhor Costa. Nós até podemos agendar para que haja este debate em relação... Não, está claro que o Mahale não tem por se pegar. Egídio, É um nós- caso nós perdido. Dá devemos- para parar, não, tem que Egídio, resolver não. essa Egídio, nós Ali não devemos tem passar problemas de para outro tema. competência. Este é um espaço também de assessoria, portanto, para o que deve ser melhorado. E pelo que vimos é que a distribuição dos subsídios no âmbito da Covid-19 estão a gerar polêmica. A gente que aparentemente foi excluída de propósito. Eu quero de forma muito rápida mesmo, em 1 minuto até, professor Ronguana, que dê seu olhar em relação, portanto, a esta assistência aos vulneráveis e que mais sofreram com os impactos da Covid-19, com esta assistência pós-emergência, espera-se que pelo menos tenham um sustento. Mas há este alarido em todos os cantos. Não, é por isso que nós estamos a apelar para que todas as províncias, seja em Cabo Delgado, em Niassa, em Sofala, em qualquer parte, portanto, nos centremos de fato naquilo que é o essencial, que há muitas pessoas que foram atingidas pelo Covid-19, mas sobretudo por causa desses decretos presidenciais em que as pessoas tiveram que ficar em casa, as pessoas mais vulneráveis foram mais atingidas. E por causa disso que nós achamos tem que se rever, tem que se trabalhar para que efetivamente todas as pessoas atingidas possam ser efetivamente assistidas, independentemente do lugar onde eles estejam. Egídio Vaz, houve um caso em que nós mostramos que um idoso não foi, portanto, aceito a fazer parte deste subsídio porque não tinha documento, mas o idoso tem todos os elementos elegíveis para que possa receber. O que é que deve ser melhorado para a distribuição, portanto, justa deste subsídio? Eu julgo que existe um espaço para melhorar o sistema de assistência social e o sistema de previdência social. E neste, eu julgo que o governo também tem tomado medidas de melhoramento. Pela primeira vez na história, eu vi notícias onde o Ministério do Gênero e Ação Social está a distribuir dinheiro vivo às pessoas. É verdade que trata-se aqui de uma espécie de melhoria de prestação de serviço e aqui surgem vários outros problemas, inclusive, por exemplo, da identificação. Eu quero olhar isso de forma positiva. Trata-se, de facto, de um outro nível de melhoria. Portanto, o Covid apenas trouxe e revelou-nos uma outra faceta do que deve ser melhorado.
precisamos de estar melhor organizado, precisamos de nos documentar da melhor forma. O Estado, neste caso concreto, está a avançar, a dar dinheiro vivo às pessoas, portanto, chamamos de subsídio de sobrevivência. Portanto, não julgo que estejamos em condições para condenar qualquer que seja, mas encorajar o Estado para ainda melhorar e alargar esses serviços para os que mais necessitem. Portanto, um caso, outro caso, só mostra o quão o Estado está a alargar esses serviços e está a assistir. E, portanto, não sou alarmista ao ponto de perceber, aliás, de pensar como, por exemplo, o Romeu pode pensar, de que é uma falência. Não é falência, é a robustez que está em crescendo. Mas houve casos em Nampula, por exemplo, de pessoas que foram registradas, depois, portanto, há que reconhecer que este sistema, em algumas províncias, portanto, eu, Nampula, é uma coisa que me chegou mesmo aos ouvidos, que as pessoas tinham sido registradas, e tem acontecido um pouco por todo o país, são registradas, cria-se essas expectativas, mas depois não são honradas, portanto, não podemos, porque isto também não é caridade que o governo está a fazer, nem esse é o dinheiro, portanto, temos que reconhecer que tem havido em alguns sítios, algumas províncias, por exemplo, falhas que têm que ser corrigidas. São falhas. O que eu disse aqui, são falhas. Sim, mas não que sabemos devem ser melhoradas. Mas essas falhas, portanto, dependendo do caso, quando se registra, por exemplo, como aconteceu em Nampula, pessoas, cria-se essa expectativa e depois o A recebe, o 2 não recebe. Portanto, eu penso que também está havido esta questão de haver injustiças, não é? E essas injustiças têm que ser denunciadas. Professor Ferreira, em falar de injustiças, que papel o INAS deve ter como a instituição que deve, portanto, que está na direção da distribuição deste subsídio? À TV Sucesso, o INAS, portanto, teria dito que de fato houve falhas, mas num outro momento disse que ninguém foi excluído, por um discurso dissonante. O que é que podemos olhar em relação a isto? INAS é um instrumento muito importante no Estado moçambicano para ajudar a população. E está sempre no centro. É preciso admitirmos também que o nosso país é muito pobre. E admitir também, do outro lado, que há pessoas que são muito espertas, quer dizer, podem ter os dois lados, registro aqui e depois registro do outro lado. E todo o trabalho, às vezes, tem caído em falhanço justamente porque é tão difícil poder responder à grande demanda e às necessidades. Portanto, eu reconheço a grande dificuldade. Agora, é possível também reorganizar, e as falhas existem. É preciso reorganizar, como, por exemplo, em Moçambique havia mais de 17 mil funcionários fantasmas, mas conseguiu-se resolver este problema. O Ministério das Finanças portanto, digitalizou aqueles e através de aquilo que se chama prova de vida, conseguiu reduzir, não terminou, mas reduziu drasticamente. É possível, INAS, encontrar mecanismos para a solução e a distribuição para que as pessoas não continuem até agora ainda a reclamar e a ter que sofrer, ter que reclamar, outros recebem duas vezes, outros não recebem, o tempo e a demora é bastante longa e sem resposta, isso cria frustração no meio do nosso povo. E acredito e sei que há grande dificuldade para estes casos. É importante que não desapareceu o serviço, os serviços vão continuar, vão melhorando, eles mesmos admitiram publicamente que são entre as falhas que eles mesmos precisam melhorar. Portanto, estão também de parabéns, INAS, pelo facto de terem reconhecido este facto e esperamos que as outras próximas vezes respondam com mais atenção e mais capacidade de mecanismos para necessariamente resolver o problema do nosso povo. Silveiro Rongoani, Egídio Vaz, Alberto Ferreira, obrigado por esta presença no Revista Nacional e chega ao fim a edição deste domingo. A Revista Nacional volta na próxima semana com mais assuntos, com mais debate. Continua ligado à TV Sucesso. Boa noite.